Bom, olá pessoal, olá a todos que estão assistindo esse podcast. Esse daqui vai ser o primeiro podcast do grupo 4 da disciplina de Estatística Aplicada. E hoje eu estou aqui junto com o Bruno, Matheus, Thiago e Rafael, que são os integrantes do grupo. E a gente vai entrevistar o Samuel Lenclar, que atualmente ele está trabalhando numa startup de hortas urbanas, e eu acho que seria muito interessante a gente fazer uma relação um pouco da questão de análise de dados com uma startup que está crescendo muito atualmente. Então, primeiramente, eu queria apresentar o Samuel. Fala aí, Samuel, eu queria que você se apresentasse, o que você, seu nome, sua idade, onde é que você está estudando, trabalhando, todas essas coisas que você quiser falar. Fica à vontade. Show, show. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite. E, enfim, hoje eu estudo na UFRJ mesmo, faço engenharia química, tenho 21 anos. Já passei já por uma consultoria júnior, a própria empresa júnior da UFRJ, chamada Flux Consultoria. E hoje eu estou nessa startup, né, chamada Broad Company. Atuo principalmente na área de growth, né, mas quem trabalha em startup sabe que a gente faz de tudo. Então, atendimento, logística e por aí vai. Pô, perfeito. Show. Eu acho que é até interessante que também eu entrei junto na Fluxo com o Samuel, então foi aí que a gente pegou já esse gancho, então eu acho que vai ser bastante interessante o nosso papo hoje. E bom, partindo agora para as perguntas, eu acho que a primeira que não podia faltar é queria saber se você pode nos dizer assim, como é que a estatística e a análise de dados ela está presente no seu cotidiano de trabalho, né? Então, basicamente, quais tarefas que você costuma realizar que estão interligadas com o tema, o que você costuma fazer, que a análise de dados está bastante presente nesse contexto da startup em si e na sua área. Show, perfeito. Cara, hoje, assim, ultimamente, né, marketing digital tem sido muito mais data analytics, né? Muitos dados têm sido envolvidos para que a gente possa tomar decisões melhores no dia a dia. Entender também melhor nos consumidores, nossa persona. Então, por fazer parte dessa área, assim, né, eu acabo tendo que olhar muito para o nosso funil de compra. Então, desde aquele momento que a pessoa está conhecendo a gente, até o último momento que essa pessoa está indicando ou recomprando, né? Então, analisar isso, entender onde estão os públicos mais e menos qualificados e ter a amostragem suficiente para também tomar decisões melhores assim no dia a dia acaba fazendo parte do meu escopo. E até mesmo falando das minhas tarefas, assim, elas acabam sendo um pouco variadas, né? Então, pensando mais na área de marketing, eu acabo olhando muito para canais de mídia, como cada um está performando, acabo olhando muito para o funil de compra, para ver onde tem furos, para ver onde tem oportunidades. Tem muito também pesquisa com o consumidor, né, para ver o que a gente está fazendo de certo, errado, saber se a gente pode estar melhorando alguma parte do nosso produto. E, enfim, eu diria que tudo gira em torno disso, na verdade. E vez ou outra também, né, acabo quebrando o galho ali, fazendo pesquisa de outras áreas, análise de outras áreas, na verdade. Ah, não, bem interessante. É bom saber assim como é que a análise de dados está tão presente ainda nesse contexto da startup. E, bom, eu acho que, como você falou aí, as inúmeras tarefas que envolvem o tema. Eu queria saber, assim, a sua opinião, se você considera que esse conhecimento sobre análise estatística é fundamental para conseguir a vaga, assim, pode ser no setor que você trabalha mesmo, da questão de marketing analytics, assim, se você acha que a análise é primordial, conhecimentos prévios, se eles ajudam nesse sentido. Show. Olha, análise de dados eu acho que é bem importante. Ele acaba ajudando, facilitando bastante, assim, muitas decisões que a gente vai tomar, principalmente porque elas são muito rápidas, então a gente precisa errar menos ainda. Mas assim, pensando na parte de estatística, não é algo tão necessário, pelo menos até esse ponto que a gente está, né? Acaba que é importante, né, ter algumas noções básicas, assim, de saber que você precisa de um número X de pessoas, saber que precisa de uma certa relevância, só que saber a fundo muita teoria, assim, nunca se provou necessário para conseguir a vaga, por exemplo. Ah, perfeito, perfeito. É, é, Tudo bem, Samuel? Então, gostaria de perguntar para você também que na realização de uma pesquisa de mercado, qual o tamanho da amostragem que você usa para embasar as análises estatísticas? Show. Olha, sobre essa parte de tamanho da base, assim, a gente acostuma usar o quanto mais melhor. Então, claro que no cenário ideal, né, seria muito interessante que a gente conseguisse uma relevância ali de 95% aquela relevância estatística, assim, né?
Mas é uma coisa que tempo a gente não pode brincar muito em startup. Então, se a pesquisa for demorar 2 meses, já é muito tempo para a gente. Então, assim, para pesquisas mais rotineiras, a gente faz o máximo mesmo para conseguir uma grande amostragem de pessoas e também o mais variado possível. Mas a gente não se preocupa muito assim na questão de precisamos de 1.000 pessoas, por exemplo, para que tenha essa relevância X, sabe? Então, até uma coisa que eu não conseguiria te responder. Mas em contrapartida, quando a gente estava para lançar o produto ou validar algumas coisas bem mais essenciais, a gente acabou até também fazendo uma terceirização com Fluxo Consultoria, de uma pesquisa de mercado. E naquele momento a gente acabou exigindo, na verdade, ali um número X de pessoas para responderem, né, com certas características. Acho que no final minha resposta vai depender do momento e situação que a gente está para exigir isso. Não, perfeito. E também gostaria de saber qual é a importância de ter uma amostragem tão diversa, com perfis diferentes para se fazer uma análise. Show. Cara, eu diria que a amostragem diversa é bem importante. Ela vai evitar muito enviesamento nosso. Enfim, não pegar uma amostragem diversa é desconsiderar problemas que podem estar acontecendo, desconsiderar também novas oportunidades que poderiam também estar surgindo. Então, por exemplo, imagina que a gente pega ali várias pessoas que estão felizes com o produto e, enfim, com isso, com essas respostas que eles vão dar, a gente com certeza vai deixar de saber onde a gente pode melhorar, né? No que está dando errado. Então, por isso que esse aqui é um exemplo tipo, bem real, assim, prático, do porquê que essa variedade é importante para a gente. Ótimo. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Eu tive até a breve experiência com você, de trabalhar junto com você na empresa Júnior, e a pergunta que eu queria te dar, muito em relação também ao que você vem trabalhando na startup, você comentou sobre você não precisou de muito desse conhecimento para você conseguir a vaga na startup que você comentou, mas, em compensação, eu queria saber como é que foi a sua evolução em relação à expertise nessa manipulação de dados, como é que você tem visto essa evolução desde que você conseguiu a vaga ou desde que você começou a trabalhar nessa área. Show. Dando aqui a resposta um pouco mais longa e contextualizada, né? Eu comecei essa parte, essa jornada de análise de dados quando eu era empresário júnior ainda, acabei entrando em contato com isso, mas naquela época eu fazia muita gambiarra ainda, então eu não sabia muito bem como cada coisa se relacionava, eu tinha alguns cálculos também que, assim, às vezes não davam muito certo, porque eu não sabia como funcionava por trás aquela relação de banco de dados, né? Que é super importante ali, pensando na relação entre cada informação. E acho que desde que eu entrei na startup, assim, duas coisas foram bem importantes, né? A primeira foi que eu comecei a olhar para coisas que eram fora do meu escopo. Então, sempre fui muito ligado a marketing, então sempre fui acostumado com isso. Mas aí eu comecei a olhar mais para People Analytics, mais para logística, mais pelo aprendizado mesmo. Acaba que tem muitas coisas que você vê em outras áreas que te agregam bastante no que você está fazendo. E o segundo ponto também foi que acho que o benefício financeiro mesmo, né, que me permitiu investir numa comunidade de Power BI e, enfim, lá eu comecei a fazer muitos exercícios, me debater assim, me encontrar com muitos cenários diferentes de como seria, por exemplo, com uma empresa completa e acho que isso facilitou muito, assim, também na hora que eu fui, tipo, levar isso para a startup mesmo. Ótimo, ótimo. Você conseguiria traçar um paralelo entre a sua análise de dados e a estratégia organizacional da empresa, tomada de decisão? Como você vê isso impactando na tomada de decisão e toda a estratégia organizacional da startup que você trabalha? Show. Posso trazer, acho que, alguns exemplos aqui, e até uma frase que eu gosto bastante é que a sua opinião, assim, às vezes não vale de nada, né? O que vale são os dados e os fatos ali que estão acontecendo. Então, já teve muitas vezes que a gente decidiu adotar algumas estratégias assim, de falar, cara, o que a gente vai fazer? Pô, vamos abrir vários canais esse mês, vamos ver como vai ser. E aí, no final do mês, a gente consegue sempre estar analisando esses dados a cada semana e vendo o que é relevante, o que não é relevante, o que a gente vai investir, o que não é. Então, isso também acaba fortalecendo muito uma cultura de testes dentro do nosso ambiente, que é super relevante para startups, né? E claro também, né, cenário de dados assim, em relação à estrutura da empresa, acaba trazendo muitas coisas como, o nosso produto vai ser assim ou desse jeito. Só os dados vão dizer, sabe? Então a gente também acaba evitando muito essa questão de opinião e deixar por a gente mesmo decidir algo, assim, muitas vezes. Opa, Samuel, boa noite. Meu nome é Thiago. Aproveitando o gancho que você falou
sobre os testes. Eu queria entender quando você precisa validar uma hipótese ou teste, se existe algum resultado percentual mínimo que você considera para validá-lo, e qual seria esse resultado? Show. Até como eu comentei, né, a gente acaba utilizando quanto mais melhor, assim, mas trazendo alguns exemplos para você, pensando em pesquisas com consumidores, envolvendo mais dados qualitativos, acaba que a gente não define um número assim específico para ter, porque muitas vezes quando a gente faz essa análise mais qualitativa, vai chegar uma hora que as coisas vão saturar mesmo. Então, lá pela 15ª resposta, 20ª resposta, você acaba tendo essa saturação. Então, a gente acaba utilizando meio que essa margem aí, envolvendo esse tipo de abordagem. Mas pensando assim em coisas mais simples, como um teste AB mais cotidiano, o ideal é sempre realmente, né, uma relevância ali de 95% de estatística. Tem ferramentas que já providenciam isso, mas aqui, enfim, a gente evita tomar muito tempo, né? Então, se está nos 80%, 75%, a gente já está partindo para cima, sabe? Entendo. E quais ferramentas assim você utiliza para armazenar, manipular, analisar os dados, assim como gerar dashboards? Né? Show. Como a gente é uma startup que está apenas começando, assim, né, não tem um background muito forte também em manipulação de bancos de dados, então a gente acaba não tendo isso. A gente armazena basicamente a maioria das coisas por Google Sheets, por Excel, próprias ferramentas que a gente também tem, que elas acabam armazenando informações. E aí tudo a gente joga depois para o Power BI, né, quando as coisas são mais complexas. Quando é mais simples, o próprio Excel já resolve mesmo. Mas a partir do momento que começa a ter uma complicação, uma análise um pouco mais complexa, envolvendo muitas coisas, muitas tabelas, toda a parte de extração, transformação e o carregamento é via Power BI mesmo, até o compartilhamento. Boa noite, Samuel. Prazer. Nós queremos saber quais são os tipos de gráficos, uma parte mais visual agora falando, preferidos por você para a realização das análises, tanto com variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas. Show, Rafael. Olha, assim, para as variáveis qualitativas, assim, acho que os bons e velhos gráficos de barra, em pé e deitados, eles simplesmente são super simples e direto ao ponto, né, sobre o que está acontecendo. E as variáveis quantitativas, eu diria que os gráficos de dispersão, né. Então, até explicando aí, acabei não explicando no começo, né, mas nós somos aí uma setup de hortas urbanas, de hortas inteligentes, e acaba que uma horta é uma planta viva, né? E ela depende de alguns fatores, como sol, umidade, água, as próprias características também de cada semente. Então, um gráfico de dispersão consegue ajudar muito a gente ali no final a olhar o que realmente está impactando ali na nossa taxa de sucesso, né? Então, quanto tempo de sol, qual que é a umidade daquela planta, qual que é a planta também, né? Então, é algo também simples e direto, né? E rápido. Samuel, só uma pergunta relativa, pegando um gancho aí com o que você estava comentando. Eu queria saber um pouco de como é que vocês conseguem fazer essa ponte desde a equipe da análise de dados para o pessoal de tomada de decisão, para o pessoal das outras áreas. Como é que vocês apresentam isso? Vocês, cotidianamente, vocês fazem apresentações do time de dados, mostrando esses gráficos? Como é que funciona? Show. Tá engraçado, né? É um time de dados, a gente não tem um time de dados, né? É um time bem enxuto, tem 11 pessoas. E acho que por conta disso, né, por conta de ter tão pouca gente, é muito fácil de você se comunicar com o CEO, sabe? Você pode ligar para ele e apresentar o resultado. Fazer uma reunião de equipe também é super simples, sabe? Tipo, não tem muitos impasses, não tem muitas barreiras. Então, toda vez que a gente tem algumas análises tipo, bem importantes assim para mostrar para a equipe, né, a gente acaba utilizando reuniões que a gente tem semanalmente, que a gente realmente pega um tempo para analisar. Exemplo mesmo, essa sexta-feira a gente estava analisando já dados ali em relação à recorrência. Então, acaba sendo mais dessa maneira, sabe? É bem simples mesmo, por conta desse time bem enxuto. Não, perfeito, Samuel. Eu acho que você tinha comentado também que vocês utilizam bastante o Power BI, né? Então, acho que nessa questão, assim, eu teria duas perguntas, assim. A primeira, dentro do Power BI em si, quais são os tipos de análise que vocês costumam fazer majoritariamente? Assim, vocês usam mais, por exemplo, as fórmulas DAX? Vocês fazem mais campos calculados? Ou vocês fazem alguns outros tipos de análise, por exemplo, filtragem? Quais são, assim, os mais comuns, assim, que vocês utilizam? Show. Assim, eu diria que são mais relação entre tabelas, aquela parte aquele PROC-V chato no Excel, né, que é super simples no Power BI. Então, entre várias
vários tipos de tabelas. Como a gente roda várias pesquisas, né, elas se ligam uma hora, então a gente acaba utilizando isso lá no início. E muita fórmula DAX também, então, para fazer ali um gráfico de NPS via fórmula DAX, com também uma coluna calculada, gráficos de frequência, recência, recorrência também, acaba envolvendo muito DAX também. Eu diria que esses são os principais, né? As outras informações elas já vêm um pouco mais mastigadas e a maior parte sim, também do que eu faço é o tratamento dos dados, na verdade, né? Para depois ter a visualização. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que, sim, pelo que eu acabo ouvindo muito falar, a questão mais do tratamento de dados, você ocupa mais tempo do que fazendo a própria análise em si, né? Isso daí acontece na prática? Pô, isso aí, infelizmente, acontece muito na prática. Eu diria que 80% ali do seu trabalho é o tratamento, do meu também, com certeza. Pior ainda, né, quando as pessoas trocam uma letrinha ali da coluna e aí já trava todo ali o dashboard, ainda mais quando tem, tipo, milhares de linhas. Então, isso acaba sendo um problemão, assim. Não. Imagino. Eu acho que sim. E eu ainda tenho um pouco mais ligado nesse tema, né? Que aí a gente está falando muito da Power BI em si, mas tem também a outra plataforma, o Tableau, né? Que ela, assim, ela tá entrando bastante forte no mercado nas últimas décadas, porque por ser um pouco mais robusta do que o Power BI em si, porém ela está mais ligada para grandes empresas, né? E aí eu queria saber, assim, se vocês já analisaram, talvez implementar ela em vez do Power BI, quais são as vantagens que você considera do Power BI em relação a ela, se você já chegou a fazer uma análise desse tipo. Show. Olha, eu já tive uma breve experiência, assim, com o Tableau. Uma ferramenta bacana, assim. Realmente, uma ferramenta mais robusta, né? Tem alguns tipos de funcionalidades diferentes do Power BI. Só que no final, pra gente, o custo é muito importante. Cara, vai custar? Tem como a gente fazer isso de graça ou sem pagar nada? Então, essa é a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça, né? Se não der pra fazer de graça, quanto de desconto a gente consegue? Então, isso acaba sendo meio que um dos grandes fatores que a gente descarta o Tableau. Fora também que não tem outras pessoas com essa experiência, né? Então, também não valeria a pena estar considerando usar essa ferramenta no início. Acho que também pela quantidade de material disponível, acho que o Power BI também acaba superando o Tableau, até onde eu sei. E, enfim, acho que acaba sendo essa a minha resposta em relação ao Tableau. Não sei se ficou claro. Ficou claro, sim. Obrigado. Perfeito. Samuel, então, continuando até mais abordando sobre essa questão gráfica das ferramentas, você poderia contar um pouco a experiência na qual essa representação visual dos gráficos agregou mais valor ao cliente ou ao chefe, algo desse tipo? Show. Acaba que a gente não disponibiliza para um cliente, né? E o chefe também, acho que a gente acaba também todo mundo tendo um papel de sócio, então isso também é uma coisa interessante de contar. Mas acho que pela própria ferramenta Power BI já impressiona, né? Então, pelo próprio fato de você ter inúmeras informações ali numa página só, toda dinâmica, isso pra gente é muito bacana, assim. Então, ter ali no mesmo gráfico taxa de sucesso, NPS, quais foram as plantas germinadas e outros fatores que também estão intrínsecos a isso, saber o que realmente está impactando ali ao longo do tempo, algo já que impressionou bastante, assim, as pessoas. E foi também um dos testes que eu acabei fazendo, né? Tanto para a equipe, né, dos biólogos, assim como para a Tota Brota, né? Para que eles também possam ver, mexer, que também é outra parte muito bacana, né? Então é impressionante quando você pode mexer naquilo e realmente entender o que está ali por trás, né? Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. E também uma coisa que é até bem interessante é se você poderia relatar uma experiência, ou se teve essa experiência, na qual essa análise gráfica ela foi primordial para o entendimento dos dados, que acho que faz essa ligação muito boa com o que você acabou de falar, que as próprias ferramentas mostram diretamente, enfim. Aí se teve alguma dessas experiências. Não, bacana. Eu diria que é uma experiência meio que cotidiana minha, na verdade. Tem muita relação, na verdade, com o funil de compra, né? Então, aquele funil, assim, teórico, né? Que a pessoa chega na sua página principal, na sua home, passa pela página de produto, passa pelo carrinho, checkout, executa uma compra, né? E, enfim, quando você usa algumas ferramentas, como o Google Analytics, por exemplo, então o Power BI tem uma conexão, né, com o Google Analytics, ele meio que mostra ali, né, a sua taxa de conversão de compra, por exemplo, 1%. Só que na prática, esse 1% significa o quê, né? Então,
ter uma análise mais visual e gráfica ali de cada estágio, da porcentagem, do que realmente está acontecendo, simplesmente completamente fundamental para a gente, né? Então, onde que está tendo furo? Putz, tem muita gente que até ontem no produto, para o carrinho, estava dando super certo. Aí, do nada, a taxa de conversão caiu bastante. Então, esse tipo de coisa facilita muito na hora de saber, putz, acho que tem um furo aqui, acho que tem algum problema, vamos rever como que está aqui essa página, ver qual que está sendo o problema, vamos falar com as pessoas que estão passando por aí. Então, acho que essa parte aí é um exemplo mesmo, né, que eu posso dar para vocês, super simples e prático. Perfeito, perfeito, Samuel. Eu acho que o Bruno tem uma pergunta para você. Oi, Samuel. Eu queria fazer mais duas perguntinhas. A minha internet aqui não está das melhores, então eu fechei a câmera. Mas é o seguinte, você já planejava trabalhar nessa área que você atua hoje? Ou foi algo que surgiu uma oportunidade e você quis aproveitar? Show, pergunta boa, mas eu acho que eu nunca sonhei em trabalhar na área de hortas urbanas, nunca pensei que ia trabalhar com plantas, é algo bem diferente, né, com quem trabalhava antes com projetos de engenharia química, mas em relação à parte de marketing, de análise de dados, acho que desde o ano passado mesmo, assim, eu já tinha essa noção que eu estava querendo migrar para essa área já, né, de sair da área de engenharia, assim, e começar a olhar mais para isso. Então, desde o ano passado, eu vim me capacitando ao máximo para essas duas frentes, assim. E acabou que a Brota foi uma oportunidade perfeita, né, de poder colocar as coisas mais em prática, poder testar bastante e aprender muito dessas duas áreas, né. Então, é o que acabou calhando de acontecer, assim, e que no final tá sendo bem positivo. Ótimo. E eu também queria saber se você pretende continuar nessa área para o seu futuro, ou se você acha que talvez seja melhor mudar de área, se você está gostando. Show. Cara, só explicando assim, né, meio que uma filosofia que eu sigo é a filosofia do growth hacking mesmo, né? E para quem não conhece, está ouvindo isso pela primeira vez, growth é simplesmente algo que engloba algumas áreas, né, como área de programação, de automação, área criativa, área de marketing mais analítico. E, enfim, eu acho que eu já tenho certeza que eu vou acabar meio que seguindo esse caminho assim no growth, de estar olhando para o marketing, para análise de dados. Vejo muito que são duas áreas que estão crescendo bastante, para quem vai acompanhando assim notícias de vagas abrindo para análise de dados, usando cada vez mais o Power BI. O marketing também vem crescendo cada vez mais, principalmente o digital, né? Então, a gente acabou vendo aí na pandemia que quem demorou para aderir ao digital se deu muito mal, e eu acredito que isso vai continuar acontecendo. E, enfim, com certeza eu vou continuar seguindo nesse ramo ainda. Ótimo. Samuel, eu tenho uma pergunta para a gente estar finalizando esse podcast. Eu queria saber com você se você pudesse dar algum tipo de conselho, algum tipo de dica para alguma pessoa da universidade ali, de cenário de empresa júnior, ou da própria universidade em si, que busca trabalhar com essa área de análise de dados. O que você daria de dica para essa pessoa estar buscando de conhecimentos ali, às vezes na própria internet? A gente já sabe que tem muito curso, muito vídeo sobre isso. O que você poderia estar auxiliando a gente, caso a gente quisesse seguir essa carreira que você está, enfim, com tanto futuro aí pela frente? Não, bacana. Acho que meu primeiro conselho é priorizar o gratuito. Cara, tem muito material, assim, muita gente no YouTube que disponibiliza coisas sobre Power BI, Excel. Cito até alguns exemplos, então tem a hashtag treinamentos, tem o Leonardo Karpinski, tem a Aline Lago também, que disponibiliza bons materiais, assim como eles têm cursos voltados para isso. Acho que seria o primeiro passo, né, você entender mais essas ferramentas, entender o que é BI também, né, acho que entender que, enfim, BI é só uma ferramenta, mas todo o processo e estratégia por trás depende um pouco mais de você entender as áreas que estão conectadas. E também, em paralelo, acho que é buscar prática mesmo, né? Então, acho que todo mundo aí tem várias atividades extracurriculares, assim. Confesso que eu não conheço todas, assim, o que elas de fato fazem, assim, bem na prática. Só passei pela empresa júnior, mas eu recomendo bastante que você tente
entrar nessas atividades e busque também cenários que você possa aplicar esses conhecimentos de análise de dados, né? Então, né, na empresa júnior eu sempre pegava coisas de comercial, coisas do nosso CRM também, para analisar dados de clientes, tentar juntar, tentar fazer cálculos, análises diferentes. Eu acho que isso acaba ajudando bastante, né? Porque no final, você acaba vendo o que acaba sendo necessário, como faz as coisas de forma mais rápida, de forma mais performática, e enfim. E também não só atividades extracurriculares, né? Existem ONGs, existem trabalhos que você pode fazer mais voluntário, existe freelancers também, e acho que, enfim, esses são meio que meus 2 principais conselhos. E, terceiro também, nunca deixar de estudar, né? Porque as ferramentas estão sempre evoluindo. Então, tem que saber, tipo, eu quero ir para a área de marketing, mas entende a área de People Analytics, entende a área de logística, isso com certeza vai te formar um profissional com uma cabeça bem mais ampla, assim, e para você também saber como que cada coisa se integra, né? Eu acho que você acaba tendo soluções sempre mais criativas fazendo isso também. Acabou que eu falei um pouco mais de um, não tem problema, né? Não, com certeza. Eu acho que todos esses pontos que você acabou de listar, eles foram muito agregadores, assim. Eu concordo basicamente 100% com todos eles. Eu acho que toda a galera que está assistindo aí vai ajudar bastante. E, bom, eu acho que, assim, todas as perguntas que a gente teve até agora, eu acho que deu para pegar uma boa bagagem, assim. Eu queria saber se mais alguém aqui tem mais alguma pergunta a ser feita, porque, bom, eu acho que a gente vai fechar, então, por aqui. Eu queria agradecer de novo a sua participação, Samuel, por ter se disponibilizado, por estar aqui no podcast junto com a gente aqui, porque a gente vai apresentar para o pessoal todo depois. E bom, quer dar um agradecimento final aí, quer falar mais alguma coisa, qualquer coisa aí, manda vir. Não, show. Acho que só de novo agradecer aí pelo convite. Espero que eu tenha agregado aí com um pouco da minha experiência. Também da mesma forma, eu me coloco completamente à disposição aí de quem está iniciando nessa jornada, de quem também quer entender o mundo das startups. Eu acho que quanto mais pessoas irem se ajudando, assim, enfim, o conhecimento vai se levando para outras pessoas, né? Acho que esse que é o principal mesmo, né? As pessoas se capacitando cada vez mais e, enfim, trazendo um futuro bem melhor para todo mundo. E, enfim, no mais é isso. Não vou me alongar também muito. Não, perfeito, perfeito. E bom, então, pessoal, quem estiver assistindo aí, quiser contato do Samuel para trocar uma ideia depois ou falar sobre uma coisa que foi debatida aqui, é só entrar em contato com a gente do Grupo 4, que a gente passa todos os detalhes, todo o contato dele. Então, a gente vai fechar por aqui esse podcast, esse primeiro podcast da disciplina de Estatística Aplicada 1, do Grupo 4. E bom, muito obrigado a todos. Foi muito bom estar aqui com vocês.